Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. É com este sentimento de adoração única e exclusiva a Deus que estamos iniciando mais um culto do lar, a sua escola bíblica dominical. E queremos lhe saudar com a paz do Senhor Jesus e agradecer pela sua companhia, pela sua participação, você que sempre tem acompanhado a programação da Rede Brasil, e louvarmos a Deus por estarmos juntos nesta manhã para aprendermos a palavra do Senhor. Enviando saudações em nome do nosso pastor presidente a todos os nossos irmãos, tanto aqui da capital como também do interior do estado, os nossos queridos e amados irmãos que além das fronteiras do nosso estado e por que não dizer também do nosso país, através das plataformas digitais da nossa igreja, sempre estão acompanhando a programação da Rede Brasil e cultuando juntamente conosco. Em especial, os nossos queridos irmãos da terceira idade, irmãos nossos que estão impossibilitados de estar presencialmente no templo, mas não deixam de participar da escola bíblica dominical. Aos que estão enfermos, talvez precisando urgentemente de uma intervenção divina, seja no hospital ou mesmo em sua residência, nós enviamos saudações também a você e sua família, e o desejo do nosso coração e a nossa oração é que o Senhor continue dando força, graça e saúde e restaure para a glória do nome do Senhor. Agradecemos a você que está em viagem, talvez no seu ambiente de trabalho, tantos que trabalham na segurança pública, médicos, na saúde e outras atividades que exigem que você hoje não esteja presencialmente no templo, mas você está aí acompanhando juntamente conosco, adorando ao Senhor. E louvamos a Deus por sua vida. E com essa alegria no coração, por estarmos juntos desta manhã, vamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus, a graça do Senhor sobre cada um de nós, tanto para os que estão aqui como os que estão aí com você. Vamos estar orando uns pelos outros para Deus continuar ajudando. E você pode, nesta oportunidade, estamos iniciando o culto no lar, a escola bíblica dominical, e você pode estar compartilhando o link deste culto com outras pessoas, com seus familiares, para que outros possam ser beneficiados também com esta programação tão maravilhosa. Vamos orar, subir ao trono da graça, pedir a bênção de Deus em continuação e suplicar as suas benesses e as suas misericórdias. Oremos juntos. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, por tua graça, por tua bondade, por estarmos nesta manhã de escola bíblica dominical, agradecendo, ó Deus, por mais uma semana que passou, por mais esta semana que se inicia, no melhor lugar, que é no centro da tua vontade. Pedimos a tua bênção em continuação sobre todos os teus servos, aqueles que estão acompanhando, ó Pai, no seu ambiente de trabalho, na sua própria residência ou em qualquer outra atividade. Continua com as tuas mãos poderosas, fortalecendo e ajudando. Aos que estão enfermos, Senhor, tu és poderoso para dar saúde, tu és o médico por excelência. Estenda as tuas mãos agora, dando força e graça física também ao teu servo. Continua conosco, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Tudo isso nós estamos a te pedir, mas sobretudo também te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E como elemento fundamental do nosso culto, nós estaremos neste momento louvando a Deus com os hinos congregacionais, hinos sugeridos pela lição desta semana. E convidamos o companheiro presbítero, nosso irmão Jailson Aguiar, para com todos nós estarmos louvando ao nome do Senhor. Cumprimentamos a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Que bênção, estamos aqui e já devidamente autorizados, vamos adorar ao nome do nosso Deus. Hino de número 312 da nossa harpa cristã, Vinda de Cristo. Glória a Deus. Subiu triunfante pro céu o Senhor, assim mesmo há de voltar. Eis que vem o breve, diz o Salvador, quando o alarido ecoar.
Com muita prudência eu quero estar esperando por meu Senhor, e sempre alerta que vigia até que venha o meu Salvador. Com Cristo encontrar-me gozoso irei, quando Ele nas nuvens descer. Corpo igual ao seu nesse dia terei, que dia de glória de ser. Com muita prudência eu quero estar esperando por meu Senhor, e sempre alerta que vigia até que venha o meu Salvador. Bendizendo a Cristo no céu entrarei, irei no milênio ingressar. Só com meu Jesus eu aqui voltarei, pois todas as nações vêm julgar. Com muita prudência eu quero estar esperando por meu Senhor, e sempre alerta que vigiar até que venha o meu Salvador. Vem sobre o teu povo reinar, ó Senhor, teu reinado aqui gozo traz. Ó, vem proteção nos trazer, Salvador, vem Jesus com justiça e paz. Com muita prudência eu quero estar esperando por meu Senhor, e sempre alerta que vigiar até que venha o meu Salvador. Vem Cristo, meu Rei, tua esposa buscar, eu quero contigo subir, um canto perene te quero entoar, e a glória eterna ao fruir. Com muita prudência eu quero estar esperando por meu Senhor, e sempre alerta que vigia até que venha o meu Salvador. Aleluia, glória a Deus. Nesse mesmo tema, vamos continuar adorando ao nome do nosso Deus. Hino de número 371. Breve vem o dia. Glória a Deus. Aleluia. Breve vem o grande dia em que lutas findarão, todos males e agonias deste mundo cessarão. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Oh, que gozo está com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo hoje estou, e segui-lo sempre após. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Se Jesus Cristo é meu guia, o caminho hei de trilhar. Quem assim em Deus confia, lá no céu há de chegar. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor.
Querido irmão em Cristo Jesus, nós queremos saudar todos com a gloriosa e santa paz do Senhor. Como é bom estar aqui nesse domingo, nessa escola bíblica dominical, para participar desse culto. Esse culto que também acontece aí na sua casa. E neste domingo nós temos uma lição que é tão importante. A lição de número 11. Eu quero ler com você o título da lição. A lição de número 11 tem por título A Visão do Templo e o Milênio. O nosso textuário diz o seguinte: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo número 6 e versículo número 13. A nossa verdade prática diz o seguinte: o ultraje à santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima da sua glória. Essa lição 11, tão importante para a gente dessa manhã, a leitura bíblica em classe dela está registrado no livro do profeta Ezequiel, capítulo 43, do versículo 1 até o versículo de número 9. Vamos fazer essa leitura? Você que está em casa, abra a sua Bíblia. Se você que tem lição, abra a sua lição. Ezequiel capítulo 43, versículo 1 até o versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo, pelo caminho da porta cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o Espírito, e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me dizia, que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim, e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles nem os reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. Pondo o seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminar o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Querido irmão em Cristo Jesus, depois da santa leitura da palavra de Deus, a palavra que nos alimenta, a palavra que nos ajuda a caminhar, vamos orar nesse momento. Eu quero convidar você nessa manhã de domingo para que possamos orar juntos. Vamos chegar diante de Deus, diante do Pai da Glória. Se você está num local reservado, que você pode se ajoelhar, se ajoelhe. Se você que está no seu trabalho, você que está talvez dirigindo nesse momento, você que está em outro país, em outro estado, que está nos assistindo nesse momento, se você pode, nos acompanhe nessa oração. Vamos pedir a Deus a sua graça, a sua sabedoria, seu entendimento, que nesse momento o Espírito Santo do Senhor, que é um verdadeiro intérprete das Escrituras, que o Espírito Santo de Deus, aquele que esclarece as nossas mentes, possa trazer o entendimento da palavra do Senhor aos nossos corações, para que possamos colocar em nossa vida prática e estar mais perto de Deus. Nesse momento, meu querido irmão, aproveite para agradecer. Aproveite para agradecer pela vida. Aproveite para agradecer por essa grande oportunidade de você estar ouvindo a palavra do Senhor. Talvez esteja falando para pessoas que estejam aí no hospital, esteja em casa, acamado, não pode sair, mas agradeça. Agradeça porque Deus está com você também. Vamos orar nesse momento? Vamos falar com o Pai Celestial. Todos juntos, oremos ao Senhor. Pai eterno, Rei da Glória,
queremos te agradecer porque estamos num culto, prestando um culto a Ti, onde Tu és o Deus eterno, justo, santo, verdadeiro, esse Deus que é tão grande, que nos dá a oportunidade de estarmos vivos, que nos dá a oportunidade de sentir a Tua santa e rica presença. Recebe a nossa adoração nesse momento, recebe a nossa gratidão nesse momento. E queremos também te pedir, meu Pai, que Teu Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, possa nesse momento atuar em nossas vidas para entender a Tua santa palavra. Fala os nossos corações, nos alimenta, nos ajuda a caminhar e estar mais perto de Ti. Pai eterno, nós te pedimos isso para a glória, para a honra e louvor do Teu santo nome. Alcança vidas que nesse momento, Pai, vidas possam se entregar para Ti. Deus eterno, toca nos corações e, Jesus, distribui dons espirituais para a Tua igreja. Se Tu queres, nós sabemos que Tu podes. Batiza também com o Espírito Santo aí onde esse irmão ou essa irmã está. Te pedimos isso para a honra e a glória do Teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, nós estamos na igreja. É o culto, está acontecendo aí. Adore a Deus conosco, continue adorando a Deus conosco. E o culto, um culto, é formado, composto pela adoração. E a nossa adoração vem através dos hinos. A nossa adoração também é dirigida a Deus através da nossa reverência. Mas a nossa adoração também chega diante do Senhor da Glória através das nossas ofertas. Ofertar é um ato de adoração a Deus. E meu querido irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa nessa manhã de domingo. Oferte com um coração agradecido, oferte com alegria. O que você vai fazer nesse momento é dar aquilo que o seu coração está disposto a dar para o crescimento do reino de Deus. E eu quero ler um versículo com você, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Um versículo muito conhecido, que nós sempre lemos aqui no domingo pela parte da manhã. Segundo o livro aos Coríntios, capítulo 9, e o versículo número 7. Veja que coisa linda a palavra de Deus vem nos ensinar nessa manhã. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, querido irmão, faça esse trabalho. Lembre que sua oferta também é um ato de adoração a Deus. Ela vai ajudar, ela vai contribuir para a expansão do reino de Deus. Vidas serão salvas, vidas serão alcançadas e você vai ter galardão diante de Deus também por isso. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando justamente em você, que não pode vir ao templo por alguma situação, você que está em outro estado, você que está nos assistindo, que está lá em outro país, mas que também quer contribuir, quer adorar a Deus com suas ofertas, com um coração voluntário, com aquela alegria que tem parte dentro da alma daquele servo que é adorador a Deus. Então, a igreja vem se apropriando de alguns recursos tecnológicos e um deles é justamente o site da igreja, que vai aparecer agora aí na sua tela. www.eadprplay.org.br. Quando você acessar esse site, entre várias opções, tem lá na parte superior um botãozinho com o nome Quero Contribuir. Quando você clicar, dependendo da natureza da sua oferta, veja o que é que você pode fazer nesse domingo. Você pode dar seu dízimo, você pode pagar um voto, você pode contribuir com a obra missionária, você pode contribuir também com o sistema de comunicação da igreja. Então são algumas opções. E nós temos as contas, o PayPal e o PagSeguro, principalmente para quem está fora do Brasil e quer contribuir. Mas para quem está aqui no Brasil, nós temos as contas da igreja. Nós temos Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e o Banco do Bradesco. E o beneficiário é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E logo abaixo está justamente o CNPJ. O CNPJ é o 10.632.404.1000 ao contrário, e o dígito 51, que por sinal o CNPJ também é a chave do Pix. Então, querido irmão em Cristo Jesus, se você pode fazer esse trabalho nessa manhã,
faça com amor, faça com dedicação, faça com alegria, sabendo que você está fazendo um investimento no reino de Deus. E querido irmão, vamos fazer uma oração de agradecimento? Quero convidar você, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer pelo pão que chega nas nossas mesas. É Deus quem supre todas as nossas necessidades. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E eu sei que nesse momento estou falando para pessoas que estão desempregadas, ou se não é aquela mãe que está dizendo: eu queria tanto que meu filho tivesse uma porta de emprego para ele. Fala, pedindo para o filho, pedindo para o esposo, pedindo para um primo, para algum parente. Olhe, Deus é o Deus que abre portas aonde não tem portas. Deus pode fazer um milagre nessa manhã de domingo. Deus pode abrir uma porta grande, e deixa eu ir um pouquinho mais além. Deus abre uma porta grande dentro da porta pequena. O que é isso? Fé. Chegue diante do seu Deus, o Deus que abre portas. Vamos orar ao Senhor, ore agradecendo, e vamos orar para Jesus abrir porta de trabalho, porque Ele pode justamente fazer isso. Oremos ao Senhor nesse momento. Pai eterno, Rei da glória, recebe a nossa gratidão, recebe a nossa alegria, que se faz presente através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Meu Deus, abençoa teu servo que nesse momento está ofertando. Dá uma bênção especial sobre a vida do teu filho. Pai eterno, queremos também te pedir por essa mãe que nesse momento está ajoelhada, por esse irmão que está ajoelhado, que está clamando por uma porta de trabalho, que está passando por necessidades, por privações, mas Tu és o Deus, Senhor, que és dono do ouro e da prata. Tu és o Deus que és um Deus santo, um Deus eterno, um Deus justo, que abre portas onde não tem portas. E nesse momento nós te pedimos uma intervenção, te pedimos um milagre sobre a vida dos teus filhos. Faz um milagre, meu Deus, na vida do teu filho. Usa de misericórdia nesse momento. Atende, chega com socorro celestial para aquele que está precisando. Recebe a nossa gratidão nesse momento e nós queremos, Pai, te dizer que tudo o que for feito seja para a glória, honra e louvor do teu santo nome. Assim nós te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, o nosso evangelista Jonathan Lucena convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus conosco, e você vai ficando conosco aqui na Rede Brasil, adorando ao Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor. Hino de número 525, Vencendo vem Jesus. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes à batalha já soou. Cristo à frente do seu povo multidões já conquistou. O inimigo em retirada seu furor já demonstrou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória,
nações irá julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar: venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Amém. Queridos irmãos, que maravilha, chegou aquele momento tão importante. Nós já louvamos a Deus, já contribuímos com dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor e chegou aquele momento mais do que especial em que estaremos estudando a palavra de Deus. Aproveite esta oportunidade, seja um canal de Deus para compartilhar este culto com outras pessoas por meio das plataformas sociais, digitais da nossa igreja, em que você pode estar também sendo um canal de bênçãos, convidando outros para participar. Você pode até mandar uma mensagem para ele dizendo: chegou a hora do estudo da palavra de Deus. Estamos a estudar a lição de número 11 e tem sido escalado pelo nosso pastor, presidente, para estar transmitindo o ensino da palavra de Deus, professor, companheiro, auxiliar Jonas Santana, que é componente da superintendência das escolas bíblicas dominicais aqui no estado de Pernambuco, da nossa igreja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e também professor do seminário da nossa igreja, que é a Esteadeb. Então, não saia daí, aproveite a oportunidade, sua Bíblia, sua lição, seu papel, seu caderno de anotação, e juntos vamos estar crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Professor, por favor. Querido irmão em Cristo Jesus, mais uma vez quero saudar a todos com a paz do Senhor e quero agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui na casa do Senhor para aprender a sua santa, rica e maravilhosa palavra. E agradecer também ao nosso querido e amado pastor presidente Ailton José Alves pela oportunidade riquíssima de estar com você nesse momento cultuando a Deus. E agradecendo também ao nosso pastor, o pastor Nadijackson Saraiva, que é o superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Pela oportunidade, pela alegria, também é uma oportunidade muito grande de estarmos aqui para participar desse culto, que a escola dominical é um culto. E hoje, meu querido irmão em Cristo Jesus, nós temos a responsabilidade de estudar junto com você. Você que está em casa, nós vamos estudar junto a lição de número 11, que por sinal essa lição vai aparecer na sua tela, o título dela. É uma lição extremamente importante, porque o título dela é bem sugestivo. O título dela é A Visão do Templo e o Milênio. Deixa eu somente ler o textuário, só para relembrar textuário, relembrar a verdade prática, para nós começarmos aqui a discorrer sobre a lição. O textuário diz o seguinte: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Isaías capítulo 6, versículo 3. E a verdade prática diz: o ultraje à santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima da sua glória. Vamos comentar um pouco? Aí eu vou pedir que a tela volte aqui para mim. Título da nossa lição: A Visão do Templo e o Milênio. Nós temos dois assuntos para trabalhar hoje, no domingo. Vamos logo discorrer sobre o tema, para depois a gente ir justamente lá para o tópico 1 da lição, sobre o que vem depois da restauração. Primeiro, o templo que será tratado nessa lição não é o templo que foi construído por Salomão, porque existe o templo construído por Salomão, e após esse templo vai ser destruído por Nabucodonosor, e depois vai ser reerguido um novo templo, que ficou conhecido como sendo o templo de Zorobabel. Então nós estamos falando de dois templos, o templo de Salomão, o templo de Zorobabel, que não tinha aquela opulência, aquela glória toda que o templo de Salomão tinha. Na época de Jesus de Nazaré, século I, existia sim um templo,
que é o templo de Zorobabel, só que é um templo que foi reformado, ampliado. Tão grande foi feita essas ampliações que foi colocado até compartimentos na parte externa que não existiam. E esse templo, na época de Jesus, ficou conhecido como sendo o templo de Herodes. Então acompanhe comigo. Templo de Salomão, templo de Zorobabel e o templo que ficou conhecido na época de Cristo como sendo o templo de Herodes. E qual é o templo que a lição de número 11 vai trabalhar? Ela vai trabalhar o templo que foi visto por Ezequiel. Então Ezequiel, em visões de Deus, contemplou um novo templo. E esse templo, é bom deixar claro, ele não foi construído ainda, ele será construído justamente lá no período do milênio. Então, você que está com a sua lição aí aberta, fica com a sua lição aberta. Se tiver sem lição, mas pegue a Bíblia, fica com a Bíblia aberta no capítulo de número 43 do profeta Ezequiel. Então você já está sabendo que o templo que nós vamos trabalhar foi o templo que Ezequiel viu em visão. Deixa eu ler logo um versículo com você, é bom. Vamos ler. Ezequiel, abra sua Bíblia conosco. Ezequiel capítulo número 40 e o versículo de número 1 até o versículo 3. Vou pedir a sua paciência, vamos ler um pouquinho. Lembre, a Bíblia é o livro-texto da Escola Bíblica Dominical. Diz assim a palavra de Deus: eu preciso fundamentar. Tudo aquilo que aparece na lição precisa ter uma fundamentação bíblica. Olha o capítulo 40 e versículo 1. No ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida. Essa cidade aqui é quando está se fazendo referência à cidade de Jerusalém que foi ferida, ou melhor, que foi destruída. Naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou justamente para lá. Ezequiel estava onde? Estava justamente próximo ao rio Quebar, no cativeiro babilônico, e Deus vai transportar seu servo, mas transporta ele em visão. Por isso que o versículo número 40, o versículo 1 diz assim: esteve sobre mim a mão do Senhor, 14 anos depois que a cidade foi justamente destruída, e me levou para onde? Para o território de Israel. Versículo 2, em visões de Deus. O profeta, ele não é levado fisicamente, mas ele é levado em visões de Deus. Em visões de Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. E havia sobre ele como um edifício de cidade para a banda do sul. Aí o versículo 3, veja que coisa linda. E havendo-me levado ali, tudo em visão, eis que um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir que estava justamente no pé da porta. Versículo 4, vamos fazer a leitura completa? E disse-me o homem, filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos e põe no teu coração tudo quanto tenho a te dizer e a ver, porque para te mostrar foste aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto tu vires. Então, em visões de Deus, Deus transporta Ezequiel da Babilônia, próximo ao rio Quebar, justamente para Israel. E um homem que a Bíblia descreve, que a aparência dele é como se fosse o cobre, e diz: tu fosse trazido aqui para contemplar as coisas que vão acontecer. E coloca tudo no teu coração e depois anuncia a casa de Israel. Observe que o profeta foi transferido, ou melhor, levado em visões de Deus, e ele foi levado especificamente para esse novo templo, que é bem diferente, meu querido irmão, de tudo aquilo que a gente conhece. Diferente do templo do templo de Salomão, diferente do templo de Zorobabel, do templo que Jesus conheceu. É um novo templo que ainda vai ser conhecido. Então Deus mostrou. Então você já está sabendo pelo título da lição, vamos falar desse templo, né, da época do milênio. E o segundo ponto da lição, ou melhor, deixa eu fazer uma correção, o segundo assunto da lição, porque o tema fala a visão do templo e do milênio, é falar justamente sobre esse período milenial. O que é milênio? O que é isso? Nós vamos falar.
nós vamos dar uma definição sobre a questão do milênio, mas eu só quero que você entenda que vamos falar de um período totalmente diferente que o mundo já conheceu. É o reino milenial, onde Cristo irá reinar sobre todo o mundo. Então, meu querido irmão, vamos agora voltar lá vamos lá para o tópico 1 da lição. Tópico 1. O tópico 1 diz assim: sobre o que vem depois da restauração. O que é que vem depois justamente da restauração? Você que está com a lição aberta, você vai perceber que o autor da lição ele foca principalmente no templo. Ele não fala tanto sobre a questão do milênio, ele já coloca o milênio como algo já posto. Então, vamos seguir a mesma sequência da lição. Vamos falar sobre a questão da restauração, do templo, para depois a gente falar sobre essa questão do milênio. Observe bem, tópico 1 da lição. O que é que vem depois da restauração? Essa parte da revelação de Ezequiel segue o mesmo padrão da sua experiência no início de sua vocação, que ocupa todo o capítulo 1. A linguagem é a mesma da visão do capítulo 8, quando o profeta foi levado em espírito para Jerusalém e para o templo. Tópico 1, item 1, a porta oriental do templo. Está lá no versículo 1. Os capítulos 40 a 42 descreve o complexo do templo com suas áreas, espaço e dimensões, mas só no capítulo 43, do versículo 1 ao versículo 12, que a glória de Deus aparece. Na descrição do templo, Ezequiel é levado à porta que olhava para o caminho do Oriente. Ezequiel, capítulo 40 e versículo 6. Vamos fazer uma leitura desse texto bíblico? Convidá-los para a gente entender por que esse tópico fala sobre restauração. Capítulo 40 e versículo 6 diz assim: então veio a porta que olhava para o caminho do Oriente e subiu pelos seus degraus, mediu o umbral da porta, uma cana de largo, e o outro umbral, uma cana de largo também. Do versículo 6 por diante, vai mostrar que a glória de Deus começou a voltar justamente para o templo. O versículo 4 do capítulo 43 de Ezequiel, se você abrir a sua Bíblia, Ezequiel 43 e versículo 4, que por sinal esse assunto está lá na leitura bíblica em classe, diz assim, versículo 4, que a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta cuja face está para o Oriente. Meu querido irmão, você viu em aulas passadas aqui que a glória de Deus em visão, Ezequiel teve essa visão, Ezequiel estava na Babilônia e Deus o transporta em visão e ele vê que a glória do Senhor, ela saiu do templo. Mas ela não saiu de maneira repentina, ela vai saindo de forma gradual, de forma gradativa. E por que essa glória saiu? Em lições anteriores nós vimos que a idolatria, Israel praticou idolatrias, Israel praticou abominações, pecados gravíssimos. Tinha o pecado da arrogância, tinha o pecado do homicídio, o pecado das idolatrias, com todas as suas prostituições, inclusive dentro da área do templo que era consagrado ao Senhor. Então o pecado fez com que a glória de Deus se afastasse paulatinamente e depois se retirasse para um alto monte, de maneira que a casa de Deus perdeu a sua glória. Nós estudamos isso em uma lição. E interessante que a glória de Deus em visão, Ezequiel teve uma visão que a glória seria justamente pelo caminho oriental. Qual foi a lição que nós aprendemos com isso? Que a glória de Deus não compactua com o pecado, não compactua com idolatria, com o homicídio, com a mentira, com as prostituições, com os adultérios. Seja ele de cunho espiritual, seja ele de cunho até mesmo normal relacionamento entre as pessoas. Então a glória foi embora. Uma visão triste, uma visão terrível. E é interessante que na sequência de capítulos que nós já estudamos aqui na Escola Bíblica Dominical, a gente vê que depois que a glória de Deus foi embora, o templo ficou justamente o que? Vulnerável. Então o que é que acontece? O templo foi destruído. E é bom deixar claro que o israelita, o judeu, ele tinha um amor tão grande pelo templo, ao ponto que o profeta Jeremias diz que o povo clamava dizendo assim: templo do Senhor,
achava que aquele templo nunca seria destruído, mesmo com a invasão de impérios, feito o caso o próprio Nabucodonosor. Mas chegou o momento que o templo foi destruído, que a glória foi embora. A cidade foi ferida. Você leu conosco Isaías capítulo 40, pode ficar com a Bíblia aberta em Isaías capítulo 40, e o versículo de número 1, onde a informação bíblica que nós temos é 14 anos depois que a cidade foi ferida, ou melhor, deixou de existir. Então acabou-se templo, acabou-se cidade, que Nabucodonosor veio e simplesmente destruiu. Aí agora, 14 anos depois, Deus, Jeová dos Exércitos, começa a dar um consolo a Ezequiel. Você vai me entender. Ezequiel teve a tristeza de ver a destruição, de saber pela profecia, pela revelação de Deus que a sua cidade seria destruída justamente com o templo. Ele soube isso em visão. Ele vivenciou essa destruição, mesmo estando no rio Quebar, justamente lá na Babilônia. Uma amargura, uma tristeza muito grande. Mas Deus, Jeová dos Exércitos, também conferiu a Ezequiel uma grande alegria. A alegria de saber que a sua terra seria restaurada novamente. Você estudou na lição de domingo passado que a restauração de Israel vai acontecer de duas maneiras. A restauração nacional, quando Israel passa a ser um estado. E deixa eu dizer uma coisa a você, isso aconteceu na nossa época, na nossa era, se eu posso usar essa palavra. Porque no ano de 1948, Israel é declarado nação. 19 séculos depois que o imperador Flávio Tito destrói justamente a cidade de Jerusalém. 19 séculos depois, a nação de Israel ela é reerguida novamente. Ela aparece em nossos dias. É um dos maiores sinais de que Jesus está perto de vir. É justamente o renascimento do Estado de Israel. Isso já estava profetizado justamente no texto bíblico. Nasceu a restauração nacional. Faltou a restauração espiritual, que ainda está para acontecer. Você viu isso justamente na lição passada. Aí Deus concede, meu querido, a oportunidade de Ezequiel ver a glória de Deus voltar novamente. E volta para um novo templo. Agora, por que volta? Porque a idolatria foi embora. Ou melhor, a idolatria, não vou nem dizer a idolatria foi embora. Simplesmente, a idolatria não existe mais naquele ambiente. O pecado, a corrupção, a maldade não existe mais ali. Então a glória de Deus volta. E é interessante que a glória de Deus voltou pelo mesmo caminho da onde tinha saído. Abra sua Bíblia conosco. Ezequiel 43, versículo 1. Vamos ler esse texto junto. Se você tiver com a lição, está lá na sua lição. É a leitura bíblica em classe. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. Você que está chegando agora, deixa eu só fazer um adendo aqui. O capítulo 43, lembre, do capítulo 40 até o capítulo 48, Deus tomou Ezequiel em visões. Então, quando ele está dizendo, no capítulo 43, versículo 1, que me levou à porta, ele fez isso em visões de Deus e acompanhado daquele homem que tem um aspecto como se fosse de cobre e que estava medindo toda a estrutura do templo e percorrendo com o Ezequiel por dentro desse novo templo. Aí ele diz no versículo 1, então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, pelo mesmo local por onde a glória saiu, a glória está voltando. Olha o versículo 2, e eis que a glória de Deus, ou a glória do Deus de Israel, vinha pelo caminho do Oriente, e a sua voz era como voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Veja que coisa linda, a glória de Deus chegando no templo novamente, e na proporção que essa glória chega para se acomodar no templo, a terra que está em volta resplandece com a glória de Deus. É a vida voltando novamente. Deixa eu adiantar, meu querido irmão,
uma lição espiritual aqui para a gente. Deixa eu falar um pouco mais perto de você. Você acha que você já percebeu o que é que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco nessa manhã de domingo? Deixa eu voltar aqui. Vamos falar um pouco mais perto. Meu querido irmão em Cristo Jesus, a glória está voltando. Mas por que essa glória volta? Porque a idolatria foi embora. E você viu em lições anteriores que existe aquela idolatria representada na matéria, ou melhor, representada no barro, representada no ferro. Mas existe uma idolatria que nós estudamos aqui também, que é aquela que estava lá dentro do coração. E o próprio Ezequiel viu isso também. Mas quando a idolatria foi embora, quando o pecado é abandonado, quando todas essas coisas são deixadas de lado e quando se volta para Deus, então a glória, ela retorna novamente. Então, querido irmão em Cristo Jesus, o abandono do pecado faz com que a gente chegue muito mais perto de Deus, e a glória que traz vida. O versículo 2 que você leu conosco nessa manhã de domingo diz claramente que quando essa glória vinha chegando, a terra que estava em volta fez o quê? Resplandeceu. Em outras palavras, trouxe vida. Vamos voltar lá para a nossa lição? Vamos ver o que é que Deus tem a falar conosco nessa manhã de domingo. Nós estamos no tópico 1 da lição, tópico 1, e falamos sobre a questão da porta oriental, mas deixa eu só destacar que nós lemos o versículo também, foi até lido Ezequiel capítulo 40, versículo 6, mas eu quero que apareça justamente aí na tela, tópico 1, item 1, e na partezinha final desse último tópico vai aparecer o seguinte, tem lá assim: a intenção do Espírito é fazer o destinatário original desses oráculos, ou diga-se de passagem, dessas profecias, lembrar que quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, foi em direção ao Oriente, e que o seu retorno será pelo mesmo caminho. Aí ele vai citar Ezequiel capítulo 10, versículo 19, Ezequiel capítulo 11, e o versículo número 23. Querido irmão em Cristo Jesus, existe uma coisa também que merece a nossa atenção. Do capítulo 40 até o capítulo 48, esse homem que está junto de Ezequiel, com aparência de cobre, com uma cana de medir, ou como uma régua, medindo, e fazendo um tour com Ezequiel por dentro desse templo, é bom deixar claro que a Bíblia descreve esse novo templo, que é um verdadeiro complexo. É diferente de tudo aquilo que a gente já conheceu. Tudo que você possa imaginar. Mas o objetivo não é descrever a aparência arquitetônica, as medidas. O objetivo do Espírito Santo não é simplesmente dizer somente as dimensões e a quantidade de salas que existem nesse novo templo. Para você ter noção, a Bíblia vai falar que nesse novo templo existe áreas reservadas para os cantores. Existem áreas reservadas para os sacerdotes da família de Zadok. Mas o objetivo do Espírito é mostrar uma coisa, não é somente medida. E falando de medida, quando você leu comigo o capítulo 40 do livro de Ezequiel e o versículo de número 3, se você ler do versículo 3 até o versículo 7, fala de côvados, né? Que não é muito comum no nosso dia, côvados. Para facilitar mais, você pode utilizar outra versão. Nós temos a versão NAA, Nova Almeida Atualizada, uma versão excelente, que por sinal o próprio autor da lição, o pastor Ezequiel Soares, faz muita propaganda da NAA. NAA, Nova Almeida Atualizada, já está com todas as medidas em centímetros e em metros como nós conhecemos. Estou falando da NAA, mas tem a NVT, Nova Versão Transformadora, e até a Bíblia na linguagem de hoje, facilita bastante. Mas a ideia, o objetivo nosso, o objetivo também do Espírito, é mostrar que Deus restaura, que está chegando uma esperança novamente. Aquilo que foi destruído lá atrás, Deus está dando a alegria de dizer a Ezequiel, vê, contempla, entra, percorre, porque é assim que vai acontecer justamente no futuro. Vendo essa cena, né, descrita entre os capítulos 40 a 48, eu só me lembro de Oséias, capítulo 6 e versículo 1.
Oséias 6:1 diz assim um texto bíblico. Vamos abrir a Bíblia conosco? Oséias 6 e verso 1. Diz assim a palavra de Deus que Ele é aquele, capítulo 6 e verso 1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Olha que coisa linda a parte final do texto, a última sentença. Ele faz a ferida e Ele a ligará. Então o Deus que feriu é o Deus que também sara. Israel precisava ser sarado e Deus está sarando justamente a nação de Israel. Vamos mais adiante, vamos caminhar um pouco mais na nossa lição bíblica da escola dominical. Tópico 1 ainda e o item 3. 3 observações importantes. Você está percebendo que está aparecendo aí na sua tela essas 3 observações importantes, né? Tem lá versículo, né? O Vzinho, que é o V.2, que significa justamente versículo. Diz assim: observe que a glória de Deus vinha do caminho do Oriente, quando Ezequiel recebeu a incumbência de anunciar a destruição do templo e a queda da cidade de Jerusalém. Ele viu o afastamento da glória de Javé para o Oriente como sinal de sua retirada no meio do povo. O profeta já tinha visto isto na revelação inaugural. A terra resplandeceu por causa da sua glória. Isto é, faz lembrar da visão do profeta Isaías. E veio como se fosse como voz de muitas águas, versículo 2. Deixa eu só lembrar uma coisa a você. Volta a tela aqui para mim. Lembrar que o capítulo 43 e o versículo número 2, para dar continuidade àquela leitura bíblica em classe que nós estamos lendo, que na visão que Ezequiel viu, quando a glória de Deus vem se aproximando, e essa glória está sendo representada numa nuvem, para entrar na parte interior do templo. Veja que coisa linda, versículo 2. Eis que a glória do Senhor vinha pelo caminho do Oriente, por onde saiu. E a sua voz, olha, a voz era como se fosse a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu com a glória de Deus. Meu querido irmão, você que está em casa, acho que está se passando um quadro na sua cabeça, aquela nuvem da glória de Deus se aproximando, e a voz que saía de dentro, que é a voz do próprio Deus, como se fosse voz de muitas águas. Ezequiel ouviu justamente isso, contemplou. Vamos lá para o tópico de número 2 da nossa lição, número 2, Templo do Milênio. Eu quero ler com você somente a introdução, ela vai aparecer na sua tela. Templo do Milênio, que é o tópico 2 da lição. Há um contraste entre o que o profeta viu quando foi levado em visão ao templo de Jerusalém e o que ele vê nessa última visão. Ezequiel não foi o único profeta a mencionar a referida casa, mas o único a descrever o complexo do templo com abundância de detalhes. Talvez você esteja perguntando, deixa eu voltar a tela aqui para mim, mas faltou aquele tópico 1 da lição e o versículo e o item 3, as reminiscências. De propósito, eu fiz isso aqui para a gente juntar o do conteúdo. O que é reminiscências? São lembranças. As lembranças. O que é que o tópico, na verdade, queria dizer? Reminiscências ou lembrança, no momento, 14 anos depois que a cidade foi destruída, quando o Espírito Santo de Deus, a mão do Senhor, pousou sobre Ezequiel, ele teve as mesmas reminiscências, ou melhor, as mesmas lembranças daquele primeiro momento que Deus simplesmente falou ao coração dele, tomou pela primeira vez, né? Então reminiscências são lembranças, né? É o Deus que chega lembrando as coisas como aconteceram lá atrás. E querido irmão em Cristo Jesus, me permita abrir aqui um parêntese. Deus Jeová dos Exércitos, Ele pode sim lembrar aquelas coisas boas que aconteceram lá atrás, da presença de Deus, do momento que pela primeira vez, a primeira vez que você ouviu a voz do Senhor, a primeira vez que Deus falou ao teu coração, a primeira vez que Deus te tomou, a primeira vez que Deus te fez revelações profundas. Então, deixa eu pegar somente esse gancho da palavra reminiscências. Deus deu a oportunidade do profeta relembrar aquilo que ele sentiu lá atrás.
E Deus pode fazer a mesma coisa com você. Relembrar as promessas que foram feitas, relembrar os primeiros momentos de alegria, de satisfação que você teve quando ouviu pela primeira vez a voz do Senhor. E talvez eu esteja falando para pessoas que ainda não é crente, que não aceitou Jesus como Salvador. Você tem uma grande oportunidade, meu querido, em Cristo Jesus. Deus ainda é o mesmo. Deus pode te salvar, perdoar teus pecados e restaurar a tua vida. Sim, porque a lição, se você me pedir assim, resuma essa lição daqui, existe uma palavra que é taxativa: restauração, esperança. Esperança de um novo templo, esperança de restauração. Então Deus tem esperança para você e Deus tem restauração também para você. Querido irmão, tópico 2 que nós lemos, por isso que eu quero me basear somente naquela introduçãozinha, que ele vai dizer que o que Ezequiel viu é um templo diferente de tudo que outro profeta também já viu. E também vai dizer, não foi só Ezequiel que viu esse templo, Isaías também viu e Joel também viu. Vamos ler esse texto junto? Isaías capítulo 2. Isaías também teve a oportunidade de ver. Aí qual é a diferença, na verdade, entre Isaías e Ezequiel concernente ao templo? É porque Ezequiel foi o único que passeou por dentro. Ou melhor, não somente passeou, mas viu toda a descrição daquele complexo do templo. Capítulo 2, do versículo 2 até o versículo 5 de Isaías, diz assim: visão que teve Isaías, filho de Amós. Abra sua Bíblia conosco, nós estamos na escola bíblica dominical. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará no monte da casa do Senhor, no cume dos montes, se exaltará por cima dos outeiros, e correrão por ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Isaías viu, veja, a casa do Senhor que estava no Monte Sião. Ezequiel também viu a casa do Senhor que estava no Monte Sião nesse período do milênio. Mas só quem entra, só quem percorre os compartimentos, só tem um. Foi justamente Ezequiel. Deus concedeu essa oportunidade a esse homem. Vamos prescrutar um pouco para a gente ter uma ideia do que é que tem justamente lá dentro. Vai aparecer na sua tela e eu vou chamar nesse momento, segundo tópico da lição, e o item 1, um templo de caráter diferente. Diz assim: que templo é esse? É a pergunta que é feita. Não aparecem nele peças e utensílios próprios do tabernáculo e do templo de Salomão. Podemos enumerar alguns, como a Arca da Aliança, o altar de ouro, do incenso, o candelabro, o castiçal, a mesa da proporção dos pães. Comparado com o que se conhece a casa de Deus em Jerusalém no tabernáculo, pode-se dizer que é um templo atípico, ou seja, diferente, visto que o tabernáculo e o templo, com toda a sua estrutura de funcionamentos, rituais, peças e sacerdote, apontavam para Cristo, e tudo isso se cumpriu justamente nele. Hebreus capítulo 9, do versículo 11 e versículo 12. Por essa razão, não haverá necessidade desses rituais no milênio. Volta a tela aqui para mim, vamos conversar. Um templo diferente. Você já sabe, logo no início, na nossa preleção, disse a você, é diferente, não é o templo de Salomão, não é o templo de Zorobabel, não é o templo da época de Jesus. E como é esse templo? O que foi que Ezequiel viu? Vamos fazer isso de maneira resumida. Vamos começar também pelas coisas que não tem nesse templo. Primeiro, não tem a Arca da Aliança. Não tem a mesa da proposição dos pães. Não tem o altar do incenso. Não tem aquela pia que o sacerdote se lavava primeiro. Não existe nada disso. E por que não tem nesse novo templo? Porque todos os ritos lá do Antigo Testamento, você lembra da descrição do tabernáculo, no livro de Êxodo? Das peças que estavam nos templos anteriores, todas aquelas peças tinham um simbolismo. E esse simbolismo apontava justamente para Cristo. Quando Jesus veio, não precisa mais desses rituais, porque Jesus, o Cordeiro Pascual, Jesus, o Filho de Deus,
Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário, ele cumpriu a lei em si mesmo. Então, os rituais da época arônica simplesmente cessaram, porque todos eles apontavam para a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós estamos falando desse período aqui, do período do milênio, então não faz mais necessidade desses rituais, porque o Cristo ressurreto está ali para governar justamente o mundo. É por isso que o autor da lição diz assim: isso aqui é um templo atípico, porque não tem todos esses utensílios que existiam lá atrás. Qual é a diferença desse templo para os demais? Fora isso, vamos acrescentar mais um pouco. Primeiro, a glória de Deus. É a glória presente ali dentro. E meu querido irmão, se você achou interessante isso, deixa eu dizer uma coisa a você. Vamos para uma aplicação que eu sei que é uma orientação de Deus para o nosso coração. Não é somente para o seu, não, para o nosso coração. E meu querido, em Cristo Jesus, o mais importante desse templo não é saber as suas dimensões, não é saber quantos metros, a arquitetura. Deus mostrou a Ezequiel para dizer: aqui está a grandeza do que vai acontecer. E o mais importante não é saber que está faltando a arca, ou melhor, que a arca não é mais necessário, o candelabro não é mais necessário. O mais importante é a glória de Deus que veio novamente. O que faz toda a diferença nesse templo é a glória do Senhor. E o que é que faz a diferença na nossa vida? Jesus de Nazaré. Talvez você não seja uma pessoa rica, talvez esteja passando por muitos problemas e talvez possa ser rico materialmente, mas falta tanta coisa, em termos de sentimento, Mas, meu querido, o mais importante não são os bens materiais, é a presença de Jesus em nosso coração, na nossa vida. Se a gente tem Jesus, a gente tem tudo. As demais coisas o Senhor vai acrescentando com o passar do tempo. Quem preenche a gente não é bens materiais, não é a beleza arquitetônica de um prédio, de uma casa que a gente possa construir, não é de um carro, é Jesus quem preenche a vida da gente. O mais importante é a glória, e essa glória se fez presente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então você, meu querido irmão, que está em casa, tenha plena consciência, você que é crente, você que é salvo, você que sente Jesus na vida, a glória de Deus está sobre você. Sabe por quê? Porque Jesus te salvou, te tirou do lamaçal do pecado. Talvez falte alguma coisa, nossos desejos nunca serão plenamente preenchidos, mas com Jesus de Nazaré está tudo bem. Então, disso aqui que nós estamos falando, o mais importante é que a glória voltou. Então, se a glória voltou, a casa foi restaurada. Se você que está em casa puder dar um glória a Deus, dê um glória a Deus, porque a glória voltou para casa, ou melhor, restaurada. Qual é a lição que a gente tira? Jesus restaura. Existe esperança e Jesus restaura, e restaura vidas, e restaura esperanças novamente. Vamos voltar lá para a nossa lição? Nós estamos ainda no tópico 2 e no item 1 da lição, um templo diferente, um templo atípico. Nossa lição não contemplou uma diferença marcante, mas eu quero convidá-lo para abrir a Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo número 47. Ezequiel 47, verso 1. Porque tem uma diferença marcante nesse templo de tudo aquilo que nós já vimos. É um rio. Quando nós estávamos falando, eu disse a você que a pia, né, onde o sacerdote se lavava, não tem mais. Mas tem uma coisa que nenhum templo houve. Tem uma coisa nesse novo templo que nenhum dos anteriores tiveram. Um rio. Olha, Ezequiel 47, versículo 1. Vamos ler junto. Diz assim: depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente,
e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Vamos resumir o versículo 1? De dentro desse templo sai um rio. O rio sai de dentro do templo, percorre aquele complexo de prédios, pega o caminho oriental. Veja o versículo 8, o que é que vai acontecer? Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar. Aí você está lendo aqui no versículo número 8, entram no mar, mas em qual mar? Eu vou ler o restante do versículo. Entram no mar salgado, entram no mar conhecido como sendo mar morto. Se você já teve a oportunidade, ou Deus pode lhe dar essa oportunidade também de você chegar lá no mar morto, você vai ver que ninguém afunda quando entra lá, porque a densidade de sal da água é extremamente grande, é 30% de densidade, mais do que qualquer água do oceano. Ninguém consegue se afundar ali dentro, não consegue afundar, mesmo que não saiba nadar. Mas diz a Bíblia que naquele dia, do reino milenial, quando esse templo que está lá começar a funcionar, deixa eu usar essa palavra aqui para você, esse rio que sai do templo, desce pela campina do Jordão, fica com sua Bíblia aberta, desce pela campina do Jordão, quando chegar no mar salgado, versículo 8, partezinha final, sendo levadas ao mar, sararão as águas. O que é que vai acontecer? As águas serão saradas, não vai ter mais água salgada nesse ambiente conhecido como sendo mar morto. E tudo em volta, se você ler o capítulo 47, você vai ver que tudo em volta, a vida começa a voltar novamente. Plantas, vegetação, animais, tudo volta novamente. Então é marcante nesse templo, esse rio que sai lá de dentro. Marcante, uma diferença. Nenhum outro templo teve o que esse novo templo justamente vai ter. Vamos lá para o tópico 2, para nós atendermos também o tópico 2, item 2, que vai aparecer justamente aí na sua tela, que isso aqui é muito importante para nós. Uma dispensação diferente. O último bloco do livro de Ezequiel, capítulo 40 a 48, foca no novo templo, a nova forma de adoração a Deus e a partilha da terra santa entre as tribos de Israel. Tudo isso aponta para o milênio, o reino de Cristo, durante 1000 anos, anunciado pelos profetas. Há muitas interpretações sobre o templo de Ezequiel. É extremamente difícil separar o literal do simbólico. Sabemos que esse é o templo do milênio. Vamos parar só aqui, vamos parar. Vamos atender agora esse tópico da lição. O autor disse, uma dispensação diferente. Você que está em casa, nos acompanhe. Falamos sobre o templo, sobre as características, as lições que nós estamos tirando, aquilo que Deus está falando conosco nessa manhã de domingo aqui. É o Deus que restaura, é o Deus que diz que ainda há esperança. O mais importante de uma estrutura é a glória de Deus. Mas vamos falar dessa dispensação. Para o professor ou aluno que é mais antigo na escola dominical, eu não vou falar, talvez não esteja falando nada novo. Mas para quem está nos assistindo, talvez isso seja novo. Existem os sinais, acompanhe essa linha do tempo aqui conosco, para você entender o que é o milênio, porque na Bíblia a gente não encontra a palavra milênio. Existem os sinais que antecedem a volta de Cristo. Depois desses sinais, acontecerá o arrebatamento da igreja. Os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiros e os vivos serão transformados. Você vai encontrar isso na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, até o versículo 17, 16, 17, 18. Primeiro livro aos Tessalonicenses. A igreja do Senhor será arrebatada, para se cumprir aquilo que Jesus disse em João, capítulo número 14, versículo 1. A igreja será arrebatada, ela será tirada dessa terra. No momento que a igreja será arrebatada, acontecerá aqui embaixo um período de 7 anos, que a Bíblia descreve como sendo a grande tribulação. E enquanto isso, a igreja do Senhor passará pelo tribunal de Cristo para ser galardoada. E depois, a festa, a grande boda, a boda do Cordeiro. E a grande tribulação termina quando Israel
estiver sendo subjugado, ou melhor, quando Israel estiver passando pelaquela tentativa de aniquilação, o Senhor Jesus, como diz Zacarias capítulo 14, descerá, seu pé pisará no Monte das Oliveiras, se fenderá, e o Senhor Jesus julgará as nações. Essas nações serão julgadas. E essas nações, aqueles que ficarem vivos dessas nações, que vão compor justamente os habitantes do milênio. É bom deixar claro que Satanás vai ser preso por 1000 anos no final da grande tribulação. Termina a grande tribulação e depois dar-se-á justamente o início do milênio. Vamos abrir a nossa Bíblia em linhas gerais, só para você entender que nova fase é essa, que nova dispensação é essa. Apocalipse capítulo número 20, e o versículo número 1, diz assim a palavra de Deus: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-os por 1000 anos, veja, 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs o selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco espaço de tempo. Então, após a grande tribulação, depois do julgamento dessas nações vivas, acontecerá aqui na terra esse período de 1000 anos que é denominado de milênio. Por isso que o autor diz assim, uma dispensação diferente. Aí vem uma questão, já que o foco, não dá para descrever o milênio em detalhes aqui biblicamente, só se tivéssemos uma lição específica sobre isso. O que é que acontece nessa dispensação? Aí vem a visão do templo. Aí o autor da lição está dizendo, há intérpretes das escrituras sagradas que entendem que essa visão ela é alegórica, que esse templo na verdade é simplesmente um simbolismo, que isso nunca vai acontecer. Mas há outros que entendem que essa visão que Ezequiel teve fala de um templo totalmente literal. Aí qual é o posicionamento do autor? O autor e nós também, nós acreditamos que o templo não é só simbólico. Esse templo que Ezequiel viu, ele será um templo literal, real, que estará funcionando nesse período do milênio, nesse espaço de 1000 anos, que você já leu conosco, Apocalipse capítulo 20, que Satanás justamente será preso, 1000 anos. Mas há uma coisa a observar também, você está com a lição da escola, você está com a lição aberta aí na sua mão. Vamos lá para o item 2 e o tópico 3. Ele fala de um ritual diferente. Você acompanha ali. O templo é atípico, nós vimos isso. A dispensação, ela é diferente, são 1000 anos. E também tem um ritual diferente. Aqui chega um ponto importantíssimo para a gente. Que nesse ritual diferente, não tem mais a arca. Por que não tem mais a arca? A arca representava o próprio Deus. Mas aqui, o próprio Jesus é quem reinará no milênio. Deus, o próprio Senhor Jesus reinará ali no milênio. É o governo teocrático, ou melhor, é Deus liderando o mundo. É o próprio Senhor Jesus governando essa nova sociedade nesse novo espaço. E o item 4 diz assim, como explicar os sacrifícios no milênio? Veja que é tudo diferente, templo diferente, ritual diferente, só tem uma coisa que chama muita atenção, é que foi visto um altar do holocausto. Isaías 43, vamos pegar a Bíblia? Isaías 40, desculpe, estou falando de Isaías, mas é Ezequiel. Vamos pegar Ezequiel, capítulo 43, e o versículo de número 18, diz assim a palavra de Deus, 43, versículo 18. E disse-me, filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, estes são os estatutos do altar no dia em que o farão, para oferecerem sobre ele holocausto e para espalharem sobre ele sangue. Aí você pergunta, por que eu tinha dito anteriormente? Todos os rituais do Antigo Testamento, sim, encerraram, porque se cumpriu na pessoa de Cristo. Mas por que é que em visão, naquele novo templo, tem um altar do holocausto? Tem um altar do sacrifício? Aí vem as opiniões. Existe uma opinião que diz que é simbólico. Existe uma opinião que diz que é literal.
O autor vai se posicionar ao lado da literalidade que aquilo faz, que aquilo existe. Mas vem a pergunta, mas um altar do holocausto, um altar de sacrifício, mas por que um altar do sacrifício ali? Já que Cristo cumpriu o seu sacrifício perfeito. O autor da lição, pastor Ezequiel Soares, ele vai dizer o seguinte, o tópico 2, item 4, que vai aparecer na sua tela, lá no finalzinho, ele diz o seguinte, mas existem diversas explicações para o sacrifício no milênio em Ezequiel. Uma delas é a principal, e a principal considera o sacrifício como sendo literal, como memorial do sacrifício de Cristo, assim como a ceia do Senhor será celebrada no reino do meu Pai ou no reino de Deus. Marcos capítulo 14, versículo 25. Volta aqui para mim, o que é que ele quer dizer com isso? Ele diz que esses sacrifícios vão existir, não é porque o sacrifício de Cristo foi insuficiente. O sacrifício de Cristo ele é suficiente, completo. Os sacrifícios aqui vão funcionar como sendo um memorial para falar justamente dessa obra redentora de Cristo. Então funciona como memória. Da mesma maneira, ele faz uma comparação que é muito inteligente. Da mesma maneira que Cristo morreu, ressuscitou, o seu sacrifício foi perfeito e a gente celebra a Santa Ceia. Todo mês, mensalmente, aqui em Recife, nós celebramos a Santa Ceia, com pão e com vinho, como sendo memorial. Esses sacrifícios literais que vão acontecer também funcionarão como sendo um memorial. Então, meu querido irmão, é desse lado que a lição justamente se posiciona. Aí nós iremos agora para o tópico 3 da lição. Você já viu tudo isso conosco e o tópico 3 vai falar de santidade e vai falar de glória. A glória de Deus volta ao templo. Eu vou só citar para a gente juntar o pensamento. O pensamento do item 1, a glória de Deus volta ao templo. A identidade do guia celestial. E o 3, santidade para sempre. Vamos fazer um resumo? E eu quero fazer um resumo lendo com você, que está até para facilitar, Ezequiel capítulo 43 e o versículo de número 6 e 7 diz assim: Eu ouvi uma voz que me foi dirigida dentro do templo. Um homem se pôs junto de mim e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem ele nem os reis com as suas prostituições, com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. O homem que estava ao lado de Ezequiel, qual é a identidade dele? Aquele tem aparência como se fosse a aparência de cobre, como se fosse o cobre, né, reluzente. Ele diz assim, aquilo era até um faninho, uma forma de Deus se apresentar. Disse, aqui é o meu templo, aqui é o local do meu trono, aqui onde eu coloco os meus pés. O que é que o tópico 3 tem para dizer para a gente? Que o local de Deus é um local que deve ser santo. O trono de Deus está ali porque existe santidade. Deus está ali porque existe santidade. Não há prostituições, não há adultérios, não existe mais abominações, idolatrias, tudo aquilo que Ezequiel viu lá atrás. Só existe santidade. Então, santidade é para sempre. E é na santidade que a glória de Deus aparece. Querido irmão em Cristo Jesus, vamos finalizar agora essa aula. Mas eu quero finalizar deixando as lições principais para a gente. Quero finalizar com você, olhando um pouco mais perto, dizendo a você, nessa manhã de domingo, que o que Ezequiel viu, que vai acontecer ainda, era Deus dizendo assim: tem esperança para a terra destruída. Eu vou restaurar aquilo que se perdeu lá atrás. Mas para essa restauração acontecer, esse povo vai ter que abandonar o pecado, abandonar tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Então é a maior lição que fica para a gente nessa manhã de domingo. Quer a glória de Deus,
quer a presença de Deus de maneira efetiva na sua vida, então abandone qualquer coisa que venha atrapalhar. E só você, meu querido, é quem pode fazer isso. Que atrapalha, que dificulta, que desagrada ao Senhor, se afaste. E você vai ver que a glória de Deus vai se fazer presente justamente na sua vida. Deixa eu dizer a você que ainda não é crente, você já percebeu aqui uma coisa, que a palavra restauração é uma palavra muito marcante também nessa lição. Como foi na lição passada? Restauração. Deus restaura a vida novamente. Deus restaura a vida. Deus restaura a tua saúde, meu querido irmão. Você que está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, Deus pode restaurar a tua saúde. Deus pode fazer com que a glória desça aí justamente na sua casa. E você que não é crente, aceite Jesus como Salvador. Aceite Jesus como Salvador, porque existe esperança para qualquer tipo de pessoa que ainda está viva. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude e que fique essas lições para as nossas vidas, aquilo que o Espírito Santo quis nos comunicar nessa manhã de domingo. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus, que bênção, não é? Nesta manhã de Escola Bíblica Dominical, recebermos este ensinamento maravilhoso e louvamos a Deus pela sua participação, pelo seu companheirismo e esperamos em Deus de que você conserve esta palavra, este ensinamento e assim como nós aqui também fazemos o mesmo para que Deus possa nos ajudar. Que Deus abençoe, professor Jonas, graças a Deus estarmos juntos aqui, cumprindo a escala do nosso pastor, também nosso superintendente e nos resta agora orarmos, agradecemos a Deus por tudo que recebemos da parte do Senhor. Eu vou pedir para que o Senhor faça esta oração, finalizando este culto para a glória de Deus. Vamos orar nesse momento? Vamos falar com o Pai Celestial? Ore conosco. Pai eterno, Rei da glória, queremos te agradecer porque tu recebeste a nossa adoração. Queremos te agradecer porque tu falaste aos nossos corações. Tu comunicaste as tuas verdades por intermédio da tua santa palavra. E eu sei que teu Espírito Santo vem ministrando aos nossos corações nessa manhã de domingo. Pai eterno, nos ajuda a colocar na nossa vida prática. Recebe a nossa gratidão. Agora abençoa os teus servos, aquele que está em casa, aquele que está no hospital, aquele que está dirigindo nesse momento, aquele que está em outro país. Que a tua mão santa, poderosa, a tua graça possa se fazer presente na vida dos teus filhos. Fica conosco e nos ajuda. No nome santo de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito seja sobre sua vida desde agora e para sempre. Amém.